Olá, muito boa tarde, obrigado desde já por se juntar a nós nesta J Editors Talks Banca do Futuro. A pandemia, como sabemos, veio acelerar a evolução de um setor que já estava em profunda transformação. O setor da banca vive tempos de autêntica revolução, com o conceito de dinheiro físico a ser reinventado, com a inteligência artificial, por exemplo, a ser capaz de gerir investimentos e clientes que esperam soluções instantâneas e ao alcance dos seus gadgets para os problemas. É toda uma nova realidade que está aqui a ser construída. E é para nos ajudar a compreender melhor esta realidade e os seus desafios e oportunidades que temos connosco hoje Pedro Mata, Deputy CEO do Credibon, João Freitas, Diretor de Inovação e Criação de Valor da Cofidis, Daniel Araújo, CEO da ASECO e Annie Crescenti, Deputy CEO da Unit Crédito Portugal. Mais à frente juntar-se-á a nós Luís Teodoro, administrador da Soft Finança, que não se pode juntar para já. Antes de mais, bom dia a todos, boa tarde aliás, espero que estejam todos bem, muito obrigado por se juntarem a nós. Pedro Mata, eu começava por lhe perguntar, porque esta relação entre clientes e instituições de crédito tem sido e é cada vez mais digital, como já dissemos, quais é que são aqui os riscos mais presentes e quais as vantagens que se retiram desta relação cada vez mais assente no digital? Boa tarde, João. Eu diria que a pandemia, e no caso concreto a atividade do Banco Credibon, veio a acelerar todo o processo que entra dentro da égide da transformação digital do setor financeiro em Portugal. O principal impacto, ou o primeiro grande impacto, está sobretudo orientado sobre duas dimensões. A primeira tem a ver o que a digitalização da sociedade promove é que hoje o consumidor passa a ter mais informação do seu lado e passa a utilizar o seu telemóvel, o seu smartphone ou o seu computador para fazer os processos de pesquisa de produtos. O que significa que o que traz para o banco é uma situação, muitas das vezes, de simetria ou de assimetria de informação a favor do consumidor, porque ele tem informação não somente sobre os nossos produtos e serviços, mas também sobre a concorrência. O que significa que promove um pilar diferente do ponto de vista da relação. O segundo dimensão tem a ver com a concretização do negócio, no sentido de que em processos digitais já não há assinatura de um contrato cara a cara. Então significa que a redução do que nós classificamos como time to yes ou time to cash são conceitos muito mais presentes hoje do ponto de vista da expectativa do consumidor, que quer fazer um pedido, sabe qual é que é o produto que quer e quer fazê-lo o mais rapidamente possível, o que obriga as empresas e os bancos a dotarem-se de todas estas ferramentas vamos chamar de assinatura eletrónica, mas mantendo os requisitos regulamentares do setor em Portugal. Mas o caso do Banco Credibon, eu diria que nós estávamos relativamente bem preparados porque somos um banco que não tem agências físicas. Fazemos já hoje tudo baseados num call center e através dos canais online. E somente para reforçar uma dimensão mais técnica, que hoje as estratégias de aquisição de negócio no ecossistema digital são cada vez mais importantes, mas possivelmente aqui a Annie da United pode também partilhar alguns insights sobre esta temática, que é hoje onde em dia grande parte dos bancos fazem a sua jogo do ponto de vista de concorrência sobre o ecossistema digital. Muito obrigado, Pedro. João Freitas, esta pandemia que vivemos há quase 2 anos trouxe um impacto fortíssimo para a economia. O mundo ficou, é certo, um pouco mais incerto, e isso levou aqui a alterações de comportamentos da parte dos consumidores. Eu pergunto-lhe como é que isso se refletiu nas instituições de crédito. As adaptações que as instituições de crédito tiveram de sofrer foram efetivamente multifacetadas. Toca num ponto muito importante, que é naturalmente o comportamento do ponto de vista do cliente, que, derivado ao contexto que está assente agora numa relação que é cada vez mais à distância, faz com que as instituições de crédito tenham de se adaptar significativamente do ponto de vista dos seus modelos operativos. Os canais digitais, naturalmente, têm uma prevalência hoje em dia ainda mais relevante do que aquela que tinham há 18 meses atrás, e a tendência é que essa relevância vá continuar a sofrer uma aceleração, porque naturalmente os clientes, a partir do momento em que mudam o seu comportamento e que percebem as vantagens de um determinado modelo operativo, a tendência é para que continuem a reforçar a sua preferência por esse tipo de canais.
Por outro lado, este comportamento veio a ser complementado com elementos macroeconómicos importantes. Os clientes, num contexto de incerteza, têm, do ponto de vista dos seus perfis de consumo e das suas escolhas, um comportamento bastante diferente. E tendo em conta que o nosso negócio core é conseguir medir risco e fazer pricing de risco, isso faz com que nós tenhamos uma necessidade muito importante de conseguir fazer um update rápido às nossas políticas de risco, à nossa estratégia enquanto instituições como um todo, de forma a nos podermos adaptar a esse contexto. Finalmente, e de forma geral, a incerteza é algo que nos veio relembrar a todos de que o mundo pode mudar muito rapidamente de um dia para o outro. Nós, infelizmente, já sabíamos isso, não é preciso viajarmos muito para trás no tempo com a Great Financial Crisis de há 12, 13 anos esta parte, mas esta pandemia veio relembrar-nos de facto que as coisas podem mudar. E, portanto, essa mudança faz com que nós tenhamos que estar muito mais preparados enquanto organizações para conseguir fazer face a estes shifts que podem acontecer de forma muito, muito rápida e, portanto, que têm um significado muito grande na forma como nós precisamos de operar. Muito obrigado, João Freitas. Aliás, essas mudanças muitas vezes despoletam mudanças também diretivas. Daniel Araújo, uma delas é o Open Banking, que foi imposto pela União Europeia e que se revela aqui também um desafio para os bancos, mas também uma oportunidade. Eu pergunto-lhe como é que em Portugal está o setor da banca a navegar essa oportunidade. Mais boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Eu diria que nós temos o privilégio, enquanto a SEC, de ser um fornecedor para o setor. Trabalhamos neste setor há mais de 30 anos, fazendo soluções tecnológicas para o setor, para diversos bancos em Portugal, mas não apenas em Portugal. Fazemos-lo para mais de 70 bancos espalhados por 8 países. Portanto, concretamente em Portugal, eu diria que estamos globalmente bem. É verdade que não somos vanguardistas a nível da Europa, este lugar claramente pertence à Inglaterra, mas diria que estamos a acompanhar a tendência, porque, para já, se calhar por dois fatores simples de explicar. O primeiro é por ser uma obrigação regulamentar e, portanto, os bancos não têm muita volta a dar se não acompanhar a tendência, portanto, é obrigatório. E o segundo facto tem a ver com o facto do ecossistema aqui em Portugal estar montado e de existir uma CIBS, que de facto veio facilitar muito o processo, porque grande parte dos bancos, ou uma parte substancial dos bancos, resolveu ou escolheu fazer, foi aderir ao Open Banking através da CIBS API Market, que tornou todo o processo muito simples. Portanto, eu diria que os bancos globalmente estão a acompanhar a tendência. Ao mesmo tempo, e se voltarmos agora mais para o lado dos consumidores, o que vemos é que surgiram muitas iniciativas que já usam os conceitos do Open Banking, e aqui posso referenciar algumas, o da Box, da Caixa Geral de Depósitos, que vamos conhecendo, o Nido da Wizin, que, atenção, aqui não quero particularizar exemplo nenhum, mas o Millennium BCP faz a mesma coisa com o site e permite consultar com outros bancos. Portanto, todos os bancos, de uma maneira ou de outra, aderiram ao movimento, estão a acompanhar a tendência e, portanto, será algo para continuar a crescer. Portanto, eu diria que estamos a navegar ao nível da União Europeia neste aspecto. Muito obrigado, Daniel Araújo. Anny Crescenti, a transformação digital, como já percebemos, é hoje uma realidade em todo o setor bancário e continuará a ser. Eu pergunto-lhe quais é que foram aqui, talvez, os benefícios específicos para o setor específico do crédito. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite que nos endereçaram e, sobretudo, pela organização deste talk, que nos permite falar um pouco dos impactos, das consequências dessa transformação digital no sector financeiro. Indo à pergunta, a transformação digital trouxe diversos e muitos benefícios para o setor do crédito, mais exatamente veio permitir que os serviços financeiros se tornassem mais rápidos, mais simples e mais transparentes. A United Credit esteve, eu posso dizer, na linha da frente dessa transformação digital, a ser uma plataforma tecnológica e operacional única e inovadora em muitos países europeus. Com a nossa tecnologia de análise e de avaliação do crédito, é possível, por exemplo, pedir um empréstimo sem necessidade de garantia, sem necessidade de papéis. O contrato se firma, tem uma assinatura totalmente eletrônica e, sobretudo, principalmente, os consumidores podem ter uma resposta imediata aos seus pedidos de crédito.
Se olhamos para este último ano e meio, a situação pandêmica que atravessamos e todas as consequências, eu acho que a United Credit desempenhou um papel fundamental na medida que, ao concedermos créditos de forma totalmente online, os consumidores portugueses não tiveram que sair de casa para ir a um balcão e pedir um crédito, ou mesmo para ir a um multibanco e pagar um recibo do seu crédito. Tudo isso os consumidores puderam fazer totalmente online. E, além disso, outro benefício, pode ser o último, mas não menos importante para nós, para a United Credit, nessa transformação digital, é o facto mesmo de poder ajudar outras instituições financeiras, outros bancos ou outras entidades a lançar ou a complementar, ou mesmo só a modernizar a sua atividade de crédito ao consumo com as nossas soluções de marca branca, que chamamos United Credit as a Service, e que são soluções já preparadas para uma integração relativamente rápida e fácil, o que normalmente uma instituição financeira, um banco, poderia demorar de 4 a 5 anos para implementar. Nós ofereceremos uma integração de 6 meses, máximo 1 ano. Muito obrigado, Annie. Pedro Mata, já percebemos que houve aqui, de facto, alguns benefícios na questão digital neste contexto pandémico, mas que impacto teve a pandemia nestas instituições de crédito? O que é que esperam, no seu caso, ou dos colegas de setor, o que é que esperam estas instituições para o novo normal, que já vivemos? Eu respondo da seguinte forma, que quando apareceu o conceito da crise, da pandemia, nomeadamente dos lockdowns, a atitude do setor bancário nacional é conservador no sentido de atenção, então vamos restringir o acesso a crédito. Por outro lado, sabemos também, pela experiência da crise de 2008 e 2012, de que em situações de crise, os processos de fraude também aumentam, nomeadamente na fraude da identidade das pessoas, e que num contexto da digitalização é mais fácil essa fraude ter sucesso. Então, a primeira reação do setor bancário foi de atenção, calma, maior restrição no acesso às condições, e aqui eu diria que as ajudas das moratórias e, sobretudo, o sistema de financiamento para o setor empresarial português foi muito positivo no sentido de manter a estabilidade da atividade económica em Portugal. Foi uma grande aprendizagem da crise de 2008-2012, mas que esta resulta um bocadinho mais como o conservadorismo naturalmente existente ao nível da gestão do setor bancário em Portugal e não somente em Portugal. O grande desafio aí depois assume-se ao nível da liderança, no sentido de se a liderança está disposta a ver as áreas de negócio onde se permite consolidar e crescer. E aí, o que esta pandemia trouxe foi, e no caso o Banco Credibon alavancou nesta dita pandemia para crescer, nomeadamente na cota de mercado, atingindo uma posição para terem noção, o ano passado, em 2020, o Banco Credibon cresceu mais de 3 pontos de cota de mercado no setor bancário nacional, na linha de consumer credit, com todos os bancos de retalho. E foi muito baseado em alavancar, porque nós já estávamos, eu diria, mais do que o meio de caminho para poder oferecer soluções digitais end-to-end. Resultou bem para nós, e mais do que isso, até um bocadinho para capitalizar nas palavras da Annie, o que nós verificámos também foi alguns bancos de retalho a procurarem, de facto, alguns especialistas no sentido de os ajudar no desenvolvimento desta linha de negócio. Então, a pandemia trouxe-nos também para nós uma oportunidade de estender os nossos serviços para suportar outras entidades, nomeadamente bancos universais do ponto de vista multiproduto, multisserviço, no sentido de nós passarmos a fazer um bocadinho a sua fábrica de produto para eles. Portanto, eu diria que o que a pandemia, no meu ponto de vista, e a opinião pessoal mais trouxe, é oportunidades, mas obriga que a liderança tem que estar disponível e com vontade de capitalizar nessas oportunidades. E não entrar somente sobre os jargões de conservadorismo, atenção, agora as moratórias. Há sempre oportunidades num mercado que é cada vez mais competitivo e aberto. E eu diria que, se calhar, a grande mensagem não é somente sobre as ferramentas, a digitalização, é também sobre uma forma de estar da liderança.
Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade, João. Obrigado nós, Pedro Mata, e pegando no que acabou de dizer, apesar destes momentos de crise trazerem disrupções, também trazem, como disse bem, oportunidades, mas trazem outra coisa, armadilhas. João Freitas, que oportunidades é que identifica aqui no horizonte e que armadilhas? E penso que o Pedro já aqui descortinou um pouco algumas dessas armadilhas, sendo que as moratórias podem ser uma delas. Exatamente, e eu gostava de pegar aqui no último ponto que o Pedro falou, que tem a ver um pouco com a parte mais cultural e de mindset que precisamos ter enquanto líderes, e estressar aqui um ângulo que eu acho que é importante. Para nós, os momentos de mudança e de incerteza são verdadeiras oportunidades, no sentido em que a mudança organizacional é um tema muito complexo, e a mudança organizacional é exponenciada em termos da sua complexidade quando o caso para a mudança não existe, ou quando é pouco claro, ou quando as coisas estão todas relativamente estáveis e tranquilas. E, portanto, se há coisa que este momento nos traz, é o abrir de uma porta para haver um caso para a mudança claro, em que as instituições de crédito precisam de reinventar a forma como operam, para continuar a ser relevantes na sociedade e na economia como nós agora a conhecemos. Depois, do ponto de vista muito prático, nós vemos oportunidades significativas que são aceleradas pelo contexto que temos hoje em dia. Também já um ou dois de entre vós já mencionaram, mas acho que é importante sublinhar uma outra vez. Do ponto de vista da digitalização de todas as nossas experiências cliente, nomeadamente ao nível do onboarding de novos clientes, toda esta situação em que as relações são passadas a ser geridas muito mais à distância, faz com que a penetração deste tipo de processos aumente, e isso faz com que nós, enquanto instituições financeiras, tenhamos a oportunidade de reformular os nossos processos internos e de repensar a forma como fazemos investimentos e como racionalizamos os nossos recursos. Por outro lado, e porque o contexto muda muito rapidamente, precisamos de aprender a fazer um planeamento estratégico que é significativamente diferente dos exercícios anteriores, porque num contexto de incerteza muito maior, os horizontes a que nós podemos operar tornam-se mais curtos e, portanto, é muito mais importante nós conseguirmos modelar diferentes cenários de para onde é que o mundo pode ir e assim começar a priori a aprender quais é que são as evoluções que podem vir no horizonte, que é para depois conseguirmos reagir muito mais rápido. Do ponto de vista de desafios, também já foram elencados alguns, eu adiciono mais um ou dois importantes. Do ponto de vista do contexto macroeconómico e de política monetária, do ponto de vista mais sistémico, temos naturalmente taxas de juros que têm estado em números recorde para baixo de forma muito prolongada e, portanto, qualquer aumento de taxas de juros vai fazer com que existam consequências imediatas do ponto de vista de instituições financeiras como as nossas. Depois temos um mundo que, derivado à nova tecnologia e a novos comportamentos de cliente, faz com que os reguladores estejam cada vez mais atentos a estas mudanças do ponto de vista do nosso sistema e, portanto, a regulação é certamente alguma coisa que nos constrange do ponto de vista de quais é que são os movimentos que podemos e não podemos fazer, e ainda bem que a regulação existe, mas precisamos de conseguir fazer shaping deste ambiente regulatório em conjunto com os reguladores de forma inteligente e para acrescentar o máximo de valor à sociedade como um todo. Finalmente, existe aqui o balanço entre qual é que é a velocidade que nós precisamos ter de digitalização e o equilíbrio com o nosso passado, porque naturalmente todas estas instituições têm sistemas legacy, têm processos legacy que naturalmente não conseguem ser reformulados de um dia para o outro, e este equilíbrio entre a velocidade e conseguirmos gerir o nosso ecossistema interno também é algo que é muito importante. Muito obrigado, João Freitas. Daniel Araújo, e com este acelerar da transição digital, eu pergunto-lhe como é que estão aqui os bancos a conseguir acompanhar as expectativas dos clientes. João, eu diria que isto não é uma tarefa simples de concretizar. Eu penso que o João tocou em dois pontos, que é gerir o legacy e o passado versus onde está a expectativa dos clientes neste momento. E a verdade é que a expectativa dos clientes neste momento é muito moldada
por players digitais que não fazem parte sequer do setor financeiro. Todos nós conhecemos a experiência do utilizador que temos com as Amazons e Googles desta vida, e é tudo muito simplificado e muito simples. Se pensarmos para o setor financeiro em concreto, eu acho que percorremos um caminho, é verdade. Em 2018 foi quando abriu o primeiro banco que permitiu a abertura de contas digitais em Portugal. Na altura foi o N26, um banco alemão. Na altura nem sequer os bancos portugueses tinham oportunidade, ou melhor, nem sequer poderiam fazê-lo, porque não existia regulamentação no setor. Eu penso que o primeiro banco português a oferecer essa oportunidade até foi a Caixa de Crédito Agrícola, com o Moei. Exatamente, penso que terá sido a Caixa de Crédito Agrícola, sendo que hoje grande parte dos players já aderiram, portanto fizemos aqui um caminho muito interessante. Portanto, já dos grandes aos pequenos, já todos permitem a abertura de contas digitais, mas depois parece que ficamos um bocado a meio, né? E se calhar descrevendo aqui a experiência pessoal. Portanto, eu consigo abrir uma conta digital num banco, mas depois se telefono para o banco, ou melhor, se quer incluir a minha esposa na conta que abri online, já me referem para o balcão e, portanto, tenho que me deslocar ao balcão para completar a experiência. E depois, quando chego ao balcão, tipicamente sou atendido por um gestor que tenha um tablet para tornar a experiência de alguma maneira digital, mas tipicamente este tablet é uma réplica exata dos papéis que eu tenho no balcão. Portanto, em vez de estar a assinar papéis, estou a assinar exatamente os mesmos papéis que assinaria, mas numa versão tablet. E, portanto, muitas vezes digitaliza-se o processo do passado e não se reformula o processo pensando no processo digital. E eu penso que aqui há, de facto, um driver em que novos players, como é o caso da United, têm feito aqui um papel para pelo menos ajudar a repensar o processo tal como eles existem. Porque é verdade que hoje também vários dos bancos já implementaram os balcões virtuais digitais, portanto eu hoje consigo aceder ao meu gestor de conta e é uma experiência totalmente digital, portanto por meios telemáticos, mas cada vez que é preciso assinar alguma coisa, tenho que enviar por e-mail e depois assino, faço scan, devolvo. Portanto, eu diria que a experiência em alguns dos processos críticos já deu saltos muito interessantes, mas há um caminho ainda por percorrer, transversalmente no setor. Obviamente que há players que estão mais à frente, outros mais atrás, mas é um caminho que todos irão percorrer naturalmente, porque é aí que as expectativas dos clientes neste momento estão. Muito obrigado, Daniel Araújo. Ani Crescenti, a digitalização, eu pergunto-lhe de que forma é que facilita aqui aos retalhistas a oferta de soluções de crédito aos seus clientes. Já sabemos que oferece aqui algumas soluções na hora de pagar, mas que mais? Facilita sim, sem dúvida, porque os retalhistas, mas de forma em direito a todos os clientes, já tiveram acesso a soluções de crédito com a digitalização do setor. Por exemplo, as nossas soluções de marca branca, uma vez mais, Credit as a Payment, desta vez, a United permite aos retalhistas e a empresas em geral implantar, modernizar uma atividade de crédito ao consumo. Ou seja, a United permite, por exemplo, retalhistas oferecer crédito aos seus clientes como método de pagamento. É dizer, que oferece assim, permite aos retalhistas oferecer mais opções de crédito na altura de pagar para um produto ou para um serviço. Na realidade, no entanto, há ainda muito potencial no mercado português. Eu diria que é um potencial enorme. Na medida em que muitos retalhistas e mesmo muitas empresas, grandes empresas, como podem ser operadores de telecomunicação, ou grandes lojas especializadas em artigos de desporto, não disponibilizam ainda estas soluções de crédito que são 100% digitais aos seus clientes. Então, nesse sentido, a United em Portugal, a United que já a nível europeu conta com grandes empresas reconhecidas no seu portfólio de clientes, em Portugal quer ajudar os retalhistas e as empresas portuguesas a operarem em Portugal, a crescer seu volume de negócio e, no finalmente, ser um parceiro de soluções de crédito totalmente digitais. Muito obrigado, Ani Crescenti. Penso que já temos connosco o Luís Teodoro, administrador da Soft Finança. Muito boa tarde, Luís. Eu pergunto-lhe até que ponto é que pode aqui a digitalização revolucionar a relação entre o banco e o cliente. O que é que vão os bancos ter que mudar nesta relação? Decorrente da diretiva da PSD2, a relação dos bancos com os clientes deixa de ser uma relação tão única entre cliente e banco e passa a ser uma relação mais lata,
o que faz com que a mobilidade dos clientes seja muito maior e a capacidade de escolher ofertas de diferentes players, de diferentes fornecedores, torna-se muito mais ágil e muito mais fácil de contratualizar. Eu posso ter a minha conta de depósitos à ordem em Portugal, contratar uma poupança na Alemanha, pedir um empréstimo na Suíça, não, na Dinamarca, na Suécia. Portanto, há uma mobilidade muito maior, perde-se um conceito de relação intrínseca entre banco-cliente e passa a haver uma relação cliente-muitos bancos, por especialidade. Luís, as agências bancárias, o gestor de conta, o balcão, são tudo realidades que vão desaparecer no futuro. Pergunto-lhe, que papel terá aqui a tecnologia nessa transformação? Não sou tão radical como algumas pessoas que acham que nós vamos conseguir rapidamente atingir uma sociedade cashless, nem acredito que os bancos consigam tão rapidamente quanto isso converter-se, os bancos legacy, portanto, os bancos que nós conhecemos hoje em dia, não acredito que consigam uma transformação para se tornarem totalmente digitais, nem acredito que os clientes se sintam confortavelmente servidos todos só em soluções digitais. Acredito que vamos assistir a uma composição mix das coisas, de forma a que os clientes, muitas das funções façam no digital, uma ou outra façam nas agências, o que vai levar a que haja uma redução dos canais físicos como nós os conhecemos, com uma grande ascensão dos canais digitais numa composição omnichannel da relação do banco com os clientes. Tenho dúvidas que algumas operações, tal como estão desenhadas hoje em dia, quer para particulares, para pessoas individuais, quer para empresas, sejam execuíveis com o mesmo processo como está hoje desenhado no canal puramente digital. Agora, as comunidades mais jovens têm, por consequência, mais facilidade, até porque têm uma visão do produto bancário diferente das gerações mais antigas, portanto não há tanto endividamento, não há tanta relação de longo prazo com o banco, há muito mais uma relação de curto prazo de produtos e, portanto, acredito que, consequentemente a isso, também usem um mix de produtos diferentes que sejam mais fáceis de utilizar no canal digital do que seja necessário ou seja indispensável o canal presencial. De qualquer das formas, é verdade que há bancos digitais bem-sucedidos que estão a ter bons resultados e que têm conseguido resolver o seu negócio sem precisar de agências, mas necessitam sempre de um ponto de contacto. Aliás, até nós encontrarmos uma solução para fazer depósitos que não seja ou uma agência ou alguém que substitua esse conceito da agência e o depósito continua a fazer falta, porque enquanto não houver uma sociedade cashless, precisamos de depositar dinheiro, nós nunca vamos conseguir acabar com o canal físico 100%. Muito obrigado, Luís Teodoro. Muito obrigado também a Ani Crescenti, Daniela Araújo, João Freitas e Pedro Mata pela vossa disponibilidade e por terem estado connosco nesta tarde. Foi sem dúvida uma conversa muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JEditors Talks na JTV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Tenha uma boa tarde.